Eu sou a Jaqueline Mendes Queiroz, né? Sou do Departamento da Engenharia Mecânica. Eu sou formada aqui na PUC Minas em Engenharia de Controle e Automação e acabei fazendo um mestrado e doutorado na Engenharia Mecânica, né? E hoje eu faço parte, né, do Departamento da Engenharia Mecânica, então dou aulas tanto para o curso de Engenharia Mecânica, Aeronáutica e Automação. Sim, eu comecei a estudar, né, na automação aqui na PUC muito cedo, né? Então vim do interior e eu sempre tive esse fascínio pela engenharia. Adoro inventar coisas e principalmente na área da elétrica, né? Então a automação me fascinou, né? Me empolgou a princípio. E também a questão da engenharia, né? Às vezes o pessoal fica um receio, sou mulher, né? E mulher na engenharia, ainda mais a automação. Mas isso me fez engrandecer ainda mais, porque eu adoro desafios, né? E sempre eu trabalhei, né, na indústria, né? Então, às vezes as próprias alunas falam, né, sobre a questão de você ter alguns desafios, né, que é justamente, a gente brinca, fala assim, não é se impor, mas eu sempre falo com elas assim, você tem que mostrar que você tem conhecimento, né? E, então, assim, eu tive sempre muita tranquilidade, tanto trabalhar na indústria e quando eu comecei a trabalhar na indústria e paralelo finalizei o curso da automação, né, apareceu a oportunidade de fazer aqui o mestrado e o doutorado em engenharia mecânica, né? Então, aí eu fui desenvolvendo dois lados, o lado profissional e o lado acadêmico, né? O lado na parte acadêmica, né, meu mestrado e meu doutorado, eu envolvi tanto a parte de automação, que era uma parte, né, mais de fascínio de formação, mas também eu trabalhei na área de motores, que é outro desafio, né, das mulheres para trabalhar com motores. Mas também foi muito tranquilo, foi suave, passei tranquilamente, né, nessa parte de desenvolvimento de pesquisa, fiz alguns projetos FIP depois, né. Bem, e posteriormente apareceu a oportunidade, né, do concurso aqui na PUC, então acabei vamos dizer assim, não largando totalmente, né, mas deixei um pouquinho o lado profissional, né, de empresa para me dedicar ao trabalho acadêmico. A parte da engenharia de automação e elétrica, eu sempre gostei muito desde criança a tomar choque, a mexer com circuitos. E meu irmão também é formado em automação, né, no UFMG. E conversando com ele também, eu falei assim, não, é uma área que é do meu interesse. Né, eu vim estudar, igual eu comentei, eu sou do interior, vim de Porteirinha, norte de Minas, com a cara e a coragem, como diz, vim aqui para a PUC, no segundo semestre de 2004 que eu entrei na PUC. Então aqui também eu brinco, de certa forma, sempre uma boa aluna, né? Então despertei para fazer monitoria, então fiz outros processos, iniciação científica, monitoria, e foi entrando cada vez mais e conhecendo os professores. A PUC, eu falo com meus alunos, né, você tem que aproveitar as oportunidades que a PUC te dá. Então essas oportunidades foram me encaminhando a engatilhar tanto no mestrado quanto no doutorado. Trabalhei paralelo, como eu comentei, profissional, né, também para experimentar essa área. Gosto muito, né? E quando eu terminei meu doutorado, aí que foi a divisão de águas, né, entre seguir a carreira acadêmica e a profissional, foi quando eu me casei e os meus planos de ter filhos, né? E hoje eu tenho duas meninas, uma de 5 e uma de 2 anos. Então, eu vi no lado acadêmico que eu poderia exercer tanto o meu lado profissional, né, e o acadêmico, sem precisar tanto de viajar quanto eu viajava, né, na indústria. Então, aí juntou tudo, né, para um caminho que, graças a Deus, foi uma ótima escolha. Na área de motores, motor de combustão interna, a parte de aspiração. Bem, na parte de aspiração do motor, né, tem a entrada de ar que faz com que aconteça a combustão lá dentro dos cilindros, né, do carro para transformar em energia mecânica. Bem, qual que é o problema? Você tem válvulas lá, dependendo do tipo de seu motor, que eles estão abrindo e fechando todo momento. Então, que era o desafio? Quando você está provocando essa abre e fecha, você provoca ondas contrárias ao movimento de entrada do ar. Então, o meu trabalho foi tentar minimizar essa entrada, essas ondas contrárias ao movimento do ar, para justamente maximizar a entrada.
Então, eu trabalhei com um equipamento que chama ressonador de Helmholtz, que foi, inclusive, um doutorado do Sérgio Henriot, que foi meu orientador, né, de mestrado e doutorado. Então, eu dei continuidade. E eu, nas minhas pesquisas, eu desenvolvi ele automático. À medida, mais ou menos assim, à medida que você acelera seu carro, que muda a rotação, ele pensaria no modelo de ressonador de um certo volume, então automaticamente ele mudava o volume e atenderia aquele sistema. Então nós fizemos de forma automática. No mestrado, para um cilindro só, bem mais simples, e no doutorado eu variei as possíveis geometrias, enfim, fiz um pouco mais complexo e depois teve continuidades, né? Outro mestrado, outro doutorado foi feito em cima. Então, também eu desenvolvi um FIP nessa área, né? Que foi o sistema de aquisição de dados lá do banco de fluxo lá da PUC, lá do Coração Eucarístico. Então, na minha linha, né, de mestrado e doutorado foi essa. E nessa parte, né, de pesquisa, né, do ar, eu também gostei muito da parte de aerodinâmica. Então, aerodinâmica e acabei estudando um pouquinho de aviação. Então, hoje eu faço parte do colegiado em engenharia aeronáutica, justamente ministrando essas disciplinas de aerodinâmica. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu não me desespero muito fácil e acredito que as coisas aconteçam naturalmente. Então, eu sou bem metódica nas minhas atribuições. Lógico, tem seus desafios, né? A mãe cansa bastante, né? Em ser mãe, em ser esposa e ser professora, né? Mas eu consigo conciliar muito bem e principalmente na engenharia, né? Eu tenho uma facilidade de poder, a maioria das minhas aulas são à noite, né? Então eu consigo conciliar com meu esposo, né? Os horários de ficar com minhas filhas. Então de manhã, por exemplo, geralmente eu fico com elas, à tarde elas vão para a escolinha e à noite, que eu venho trabalhar mais intensamente, é a hora que elas estão com o pai. Então eu consigo conciliar tranquilamente. Grande maioria das vezes eu acordo todo dia com elas, eu que acordo elas, geralmente eu almoço com elas. Então tem uma participação muito tranquila. Bem, eu gosto muito do planejamento, né? Eu, inclusive, falo com minhas alunas, né, da engenharia, às vezes às vezes é muito difícil e tudo, conciliar, mas a questão é planejamento. Então, eu gosto muito de pensar assim, o que eu quero ser daqui a 5 anos? Então, eu me vejo assim, isso foi para o meu mestrado, doutorado, foi para ter filho, enfim, viagens. O que eu quero ser daqui a 5 anos, por exemplo? Então, o que eu tenho que fazer hoje para eu conseguir alcançar esse objetivo? Então, nesse ponto, eu fui muito metódica. Lógico, você cansa, você tem uns momentos de alto e baixo, né? Mas eu sou uma pessoa muito persistente, né? Não me desanimo muito fácil, né? A vida realmente, para a mulher, né? Não vou falar que é mais difícil, mas tem uns certos desafios, né? Principalmente a maternidade, o cuidar da casa e tudo. E você tem que pegar isso daí e de certa forma, trabalhar com uma certa leveza que as coisas, elas se resolvem, né? Lógico, não é para você ficar com o braço cruzado, né? Mas as coisas se resolvem. Então, os desafios realmente existem, né? De você... falta tempo, né? Falta tempo para tudo, mas se você não faz o seu tempo, aí realmente você não consegue, né? Mas, nesse ponto, assim, eu sou muito... As coisas, igual eu comentei, a gente... ter esse certo planejamento, acho que você consegue, né? E persistir bastante. Em 2016 eu fiquei 1 ano como temporária e no final do ano eu fiz concurso. Em 2017 eu entrei pelo concurso, né? Como efetivo e desde então. Então, eu trabalhei, né, numa empresa que eu comecei desde o estágio e fui até 2008. Não, 2008 não, 2014, se eu não me... 2014, que foi justamente quando eu fiz meu doutorado. Então, eu trabalhei por lá por uns 8 anos. E sempre trabalhei na engenharia, eu era praticamente a única mulher, né, da engenharia em si. E depois eu fui a gestora de projetos, gestora de obras, então eu tive muitos colaboradores para trabalhar, né? E
Bem, eu sempre tenho uma facilidade muito grande de conversar com o pessoal, né? Então, para muitos sentiram dificuldade, mas eu consigo, de certa forma, às vezes a gente tem a necessidade de mostrar que a gente sabe tecnicamente. Então, acho que é o grande diferencial. Primeiro, você saber que você sabe tecnicamente, né, que você é capaz de estar ali, né, ter humildade para aprender, porque muitas vezes você chega como mulher, eu sei e vou impor. Não, não é assim, né? Primeiro você tem que ser humilde, saber escutar, porque aí você vai conquistando seu espaço. Então, nesse ponto, eu nunca tive uma dificuldade muito grande de me ambientar, de você estabelecer algumas situações, né, de hierarquia e tudo, porque desde muito nova você tem que saber conversar. No ambiente que você está, né, seja que você está trabalhando com pessoas hierarquicamente superior, seja com, a gente brinca, né, o peão de fábrica, você tem que estar lá igual para igual. Então, com humildade, com tranquilidade, a gente consegue estabelecer. Então, na minha carreira, tanto profissional quanto acadêmica, eu nunca me senti inferiorizada. Não. Você tem muita calma, muita tranquilidade, conhecer um ambiente que consegue né, se recompor e resolver. Bem, hoje em dia na engenharia, as mulheres estão cada vez mais presentes, né? A gente vê aí, engenharia aeronáutica tem, sei lá, em torno de uns 30% mulher, automação. Então, cada vez mais, eu acredito que as mulheres estão vendo a engenharia não como, um curso só para homens, não. Poxa, eu sou capaz, eu vou lá. Se eu quero, eu vou. Então, acho que cada vez mais as mulheres estão mais presentes. E várias empresas, né, depois a gente começa a perceber que a mulher, se ela sabe tecnicamente, ela tem uma capacidade, né, de aprender, né, as mulheres são mais cuidadosas. Então, muitas empresas estão cada vez mais contratando mulheres por esse lado, né? Você sabe tecnicamente, você é capaz e é muito mais cuidadosa para trabalhar, né? Para vencer alguns conflitos. Então, eu acho que é um mercado ainda que vai ser muito amplo e vai ser cada vez mais atrativo. E hoje em dia, né, com a acessibilidade de várias informações, eu acho que está quebrando mais esse bloqueio, né? Então, acredito que eu conheço muitas engenheiras, muitas amigas que estão muito bem, né? Então, cada uma conquistando seu espaço. Acho que acaba sendo um pouquinho cultural, né? Eu brinco que lá em casa eu sou o homem da casa, então queima um chuveiro, sou eu que troco, né? Uma lâmpada. Então, culturalmente, algumas atribuições que, vamos dizer assim, da nossa engenharia primária, que é a dentro de casa, a referência é o homem para fazer, né? Então, por exemplo, hoje em dia eu já coloco a minha de 5 anos, vem cá, me ajuda aqui a pegar um fio, me ajuda aqui a ligar a luzinha. Ela acha muito legal. Então, se desde cedo você dentro de casa já descobrir que lavar vasilha não é só mulher, é homem também, e trocar um chuveiro também não é só o pai, né? Pode ser a mãe, começa a despertar esse interesse. Então, acredito que é muito cultural, né? Igual, por exemplo, eu sou do interior, então eu pego o meu carro, ponho as meninas e eu vou dirigindo daqui para Porteirinha, são 600 quilômetros. Aí as próprias minhas tias falam, nossa, mas você é corajosa, uma mulher pegar a estrada. Eu falei, mas qual a diferença, tia? Então, acho que está na cabeça, né, do pessoal. Então, acho que cada vez mais essas barreiras vão se rompendo. Acho que é outro tabu, né? Eu acho que é a questão de acessibilidade, acho que cada vez mais está aumentando, né? Acaba que engenharia, acho que as oportunidades acabam sendo elitizadas, né? E agora não, desde algum tempo atrás, acho que uns 10, 15 anos atrás, está começando a mudar esse cenário e cada vez mais presentes, né? Então, acho que é isso mesmo, a gente tem que mudar culturalmente, as pessoas são iguais, as pessoas têm que ter oportunidades iguais, porque todo mundo tem capacidade, é só querer, né? É o querer e também ter oportunidade, né? Porque
ainda há muito embate ainda social, né? A gente tem que criar oportunidades para todos. Se você for analisar em termos assim, a mulher na engenharia, de certa forma, não é equiparado 50%, né? Mulher e homem. E se você olhar entre a mulher negra também, né? Eu acho que é menor ainda, né? Não tenho esses dados, mas acredito ser menor ainda. Acredito que sim, eu acho que a mulher tem um certo cuidado assim, especial, né? Lógico, a gente equiparando tecnicamente, né? A capacidade de pensar e tudo. Eu acho que a mulher é muito mais cuidadosa, estou generalizando, né? Mas em termos de cumprir, né? Cumprir prazos, cumprir o que você determina, eu acho que a mulher tem mais esse cuidado, né? Mais esse feeling. Eu acredito que sim, e principalmente quanto mais mulheres, vão ser mais atrativos ainda para outras mulheres se veem, né? Eu brinco, eu tenho uma professora aqui da PUC, que é a Lívia, né? Ela é CEO da Copresa, uma empresa que ela cresceu agora na América Latina, e ela é à frente e muitos funcionários, e ela traz com leveza. E para mim, por exemplo, é um exemplo, né? Então, acho que cada vez mais você ter mulheres de liderança, mulheres nas engenharias, mulheres em vários ramos, né? Eu acho que a forma de lidar, a forma de tratar, de certa forma, a humildade de conversar com as pessoas, isso atrai mais, né? E deixa do lado esses preconceitos e ver que você está de igual para igual, né? Você tem capacidade. Primeiro, destacar a minha mãe, né? Minha mãe, ela é uma super mulher. Minha mãe, ela tem vai fazer 70 anos no meio do mês e ela anda a cavalo, ela toca uma fazenda. Então, ela sempre, eu brinco, volta e meia, eu lembro da frase dela, ela falou, se você quer aquilo, né, toma as rédeas dessa situação e vai. Então, se você quer muito, vai lá e faz. Então, eu sou muito assim, né? Eu sou inspirada na minha mãe. Eu quero engenharia, vou lá e vou conseguir. Mas você vai ter desafios. Ok, vou enfrentar, levanta a cabeça e vai, né? Então, minha mãe, ela me inspira muito até hoje, né? Até hoje sempre vai me inspirar, né? A outra é a minha avó, a mãe da minha mãe, que acho que a gente foi uma geração. A gente brinca que são as gerações melhoradas, né? Mas a minha mãe e minha avó me inspiram muito. E, lógico, assim, acaba que no meio acadêmico e tudo, cada pessoa que você conhece, né, pensando nas mulheres, cada uma te inspira, né? A Rose foi minha professora, né, na automação, hoje está lá à frente do IPUC, ela me inspira, né? A Roseli, a Ana Manfredini, várias outras, a Sara lá na pós-graduação, que você vai pegando assim, cada uma tem uma pitadinha, uma maneira diferente, a parte emocional diferente, a gente brinca, mas todas se inspiram, né? Todas, de certa forma, entendem, né? E alcançam. Bem, primeiro que vocês são sempre capazes, né? Todo mundo, vamos dizer, nós nascemos iguais, né? Homem e mulher. Então, lógico, algumas dificuldades a gente vai ter em qualquer área, né? Eu vou pelo lado da minha mãe, né? Se você quer alcançar seu objetivo, agarre, vai sempre que vai dar certo, né? Primeiro tem que partir de você, o querer, né? Você vai ter capacidade, você vai conquistar, né, essa capacidade para você alcançar seu objetivo. Então, o primeiro é o querer interior, né? E que você sempre vai ter com sucesso. Eu falo também com meus alunos, calma, as coisas não acontecem de imediato, né? Então, Deus sempre está guardando lá algo especial para você, então é só correr atrás.